costuma planejar o seu ano? Quando iniciamos o ano, fazemos uma lista daquilo que queremos realizar. Fazemos um planejamento de coisas como começar uma academia, a compra de um carro, de um imóvel, começar a tocar um instrumento novo, mas muitas vezes não colocamos em prática aquilo que está no papel. Nós estamos aqui no centro de Curitiba e vamos entrevistar algumas pessoas para ver como está o planejamento delas, se elas realizaram aquilo que colocaram no papel durante o início do ano. Você costuma planejar as coisas que você quer realizar? Sim, costumo sim. Bem menos do que eu queria. Costumo? Não. Não? Ah, sim. Olha, o que eu não fiz lá atrás, esse ano eu prometo fazer muitas coisas. Não, Fazer um planejamento? não. Esse é um ano horrível, não consegui mesmo, não. Ah, eu tento. Às vezes sim. Nós estamos aqui com o Andrés Hufrichter, diretor da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha no Paraná e cônsul honorário da Alemanha aqui em Curitiba. E nós vamos fazer algumas perguntas sobre planejamento. Para o senhor, por que é tão difícil realizar um planejamento para o ano? Olha, aqui no Brasil o planejamento se torna difícil em função do nosso ambiente econômico, que é muito turbulento, e as premissas básicas que a gente precisa para fazer um planejamento, como por exemplo projetar a taxa de câmbio, como por exemplo assumir uma taxa de inflação para o ano, elas mudam muito rapidamente. Então muitas vezes quando a gente faz um planejamento para o ano inteiro, essas premissas mudam rapidamente e aí naturalmente, mesmo que internamente você cumpra tudo aquilo que você planejou, em função da mudança desses fatores externos, você não acaba atingindo aquilo que você planejou. Não adianta eu fazer um planejamento com uma meta que não seja atingível. O planejamento, em vez de ter um fator motivador, acaba tendo justamente o efeito contrário, quer dizer, as pessoas ficam frustradas. O que você já planejou esse ano que você realizou? Uma delas foi viajar, né? Viajar, algumas coisas. A gente faz os planejamentos de acordo com as possibilidades, aí fica muito mais fácil de você executar os seus planos, né? Adquirir um carro novo, mas repito, tudo isso com um planejamento e quando você planeja fica bem mais fácil, mais acessível. E desse planejamento, o que você já realizou? Olha, 50%. Estou na metade do ano, 50%. Porque eu queria entrar na academia e eu entrei. Que eu já realizei? Isso. Comprar algumas coisas, que é bom. E estudar, né? E, sei lá, comprar é bom. Nossa, eu realizei bastante coisa, a gente comprou um apartamento, né? Então, e tem outras coisas que a gente almeja fazer. E quais os principais pontos, na sua opinião, em que as pessoas falham em colocar em prática esses planos individuais? O primeiro ponto é que as metas que as pessoas estabelecem para si próprias normalmente são metas que não são muito mensuráveis e são metas normalmente inatingíveis, no sentido de serem colocadas muito altas. Vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa resolve emagrecer, por exemplo, e coloca uma meta lá de 15 quilos em um mês, isso é uma coisa praticamente impossível de atingir. Então, mais uma vez, as metas têm que ser colocadas de maneira que elas sejam atingíveis. O segundo ponto é que normalmente as pessoas não têm a autodisciplina suficiente para realmente se ater às metas e ter um comportamento no sentido de atingir essas metas. Então, é muito mais fácil quando você está numa organização e você tem um supervisor, por exemplo, que monitora você e te indica aonde que você está em relação às suas metas. Dentro de uma empresa isso fica muito mais fácil, mas do ponto de vista individual, essa falta de disciplina na perseguição dessas metas faz com que essas metas não sejam atingidas e aí tem um efeito bastante negativo, que é justamente a frustração por não ter atingido as metas. Quer realizar alguma coisa que está no planejamento do início do ano que você ainda não realizou? Para este ano, eu acho que eu creio que a gente tem que planejar o que cabe dentro do próprio ano. Eu creio que muitas pessoas planejam além do que podem dentro da possibilidade e não conseguem fazê-lo, né? Então quando você planeja tudo dentro da medida, então você vai conseguir executar. Quando vai além disso fica muito difícil. Tem coisas ainda para acontecer. Planejo fazer mais uma viagem para o Peru. Ainda não, tá para planejar ainda.
Olha, se eu conseguir pagar minhas contas esse ano, já estou feliz. Juntar o meu dinheiro pro casamento. A crise influencia diretamente no cumprimento desses planejamentos? Com certeza, Fernanda. Imagina uma pessoa que tenha planejado comprar uma casa no início do ano e reservou um dinheiro para comprar essa casa. Hoje em dia, essa pessoa provavelmente pode ter tido uma redução na renda dela, pode ter até perdido, infelizmente, o emprego, e aí, naturalmente, ela vai ter que adiar esse objetivo de comprar essa casa própria. Isso quer dizer que esses fatores macroeconômicos, fora da influência pessoal das pessoas, influenciam o planejamento, de modo que a crise naturalmente influencia. O que não quer dizer que a pessoa deve desistir dessa meta que ela colocou. A gente tem um procedimento que a gente chama de plano móvel. Então, a gente, quando faz um planejamento de um ano, por exemplo, a gente tem que, pelo menos a cada 2 ou 3 meses, rever esse planejamento, adequar esse planejamento aos, elementos que mudaram e fazer um novo planejamento para os próximos 12 meses. E para as pessoas que gostariam de começar agora um planejamento, que já estamos na metade do ano, dá tempo de começar? Com certeza dá. Então, a primeira coisa é pensar num plano, pensar nas metas, né? Que metas eu tenho para a minha vida? Quero comprar um carro novo, eu quero perder 10 quilos de peso, eu quero começar uma academia de ginástica, eu quero estudar música. Coloca isso num papel e aí vai anotando para cada objetivo desses o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo, colocando passo a passo. E aí começa a viver de acordo com esse planejamento e você vai ver que não é fácil fazer, mas quando a gente se acostuma a fazer um planejamento e agir de acordo com esse planejamento, a coisa fica bem fácil. E a minha experiência pessoal é que sem planejamento a gente não vai muito longe. A gente tem que antever o futuro. No Brasil, um ano já é bastante coisa. Na Alemanha, a gente faz planejamentos nas empresas de 5, 10, 20 anos. Tem diversos níveis de planejamento. Planejamento estratégico, como é que eu vou atingir as minhas metas. Planejamento operacional, quais são as metas que eu quero atingir. O planejamento de recursos humanos, por exemplo, o que eu quero fazer com os meus talentos na empresa, que metas eu vou colocar, o que eu vou fazer para tornar essas pessoas mais felizes. Enfim, alinhar o planejamento da organização com os interesses dos funcionários, dos clientes e dos fornecedores. Muito obrigada, seu Andrés. Então nós vimos que ainda dá tempo de fazer um planejamento, então fica a dica, se você ainda não começou, faça um planejamento até o final do ano.